eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele estava conseguindo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, e, sim, os seus discípulos, ele foi embora da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, passou pela região da Samaria. Assim, chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, próxima às terras que Jacó tinha dado para o seu filho José. O poço de Jacó estava lá, e Jesus, que já estava cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Isso aconteceu por volta do meio-dia. Uma mulher samaritana veio buscar água. Jesus lhe disse: "Por favor, você poderia me dar um pouco de água?" Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Então, como me pede água?" A mulher respondeu, pois os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você ao menos reconhecesse o que Deus dá e quem está pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria a água da vida. Mas o Senhor não tem um balde para tirar a água e o poço é fundo. Como o Senhor vai tirar essa água da vida?" Ela perguntou: "O nosso pai Jacó nos deu o poço. Ele próprio bebeu de sua água, assim como os seus filhos e o seu rebanho. Você é mais importante do que ele?" Jesus respondeu: "Quem beber da água deste poço terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais sentirá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, e trará a vida eterna a essa pessoa." A mulher respondeu: "Senhor, por favor, dê essa água para mim, para que eu não tenha mais sede, e não precise mais ter que vir até aqui buscar água." Jesus lhe disse: "Vá, chame o seu marido, e voltem aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus lhe disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido. Você já teve 5 maridos. E aquele que mora com você agora não é, de fato, seu marido. Então, o que você diz é verdade." A mulher disse: "Senhor, posso ver que você é um profeta. Diga-me, nós os ancestrais adoravam a Deus aqui neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde nós devemos adorar a Deus." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que eu digo. Está chegando o tempo em que você não irá adorar o Pai, nem aqui neste monte, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, realmente não conhecem o Deus que adoram, enquanto nós adoramos o Deus que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, por isso os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher disse: "Bem, eu sei que o Messias chamado Cristo está chegando. Quando ele vier, explicará tudo isso para nós." Jesus respondeu: "Eu sou, eu que estou falando com você." Exatamente, neste momento, os discípulos voltaram da cidade. Eles ficaram surpresos por Jesus estar conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: "O que você está fazendo?" ou "Por que você está conversando com ela?" A mulher deixou o seu pote com água para trás, e voltou correndo para a cidade, onde disse para as pessoas: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias?" Então, as pessoas saíram da cidade para ir até onde Jesus estava. Nesse meio tempo, os discípulos de Jesus insistiam com ele: "Rabi, por favor, coma alguma coisa." Mas Jesus respondeu: "Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem." Os discípulos se perguntaram: "Será que alguém trouxe comida para ele?" Jesus lhes disse: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar o seu trabalho. Vocês não costumam dizer que daqui a 4 meses teremos a colheita? Abram seus olhos e vejam em volta. As plantações nos campos estão maduras, prontas para serem colhidas. Quem colhe está sendo pago, e está colhendo, como resultado do seu trabalho, a vida eterna. Dessa forma, tanto aquele que semeia quanto aquele que colhe poderão comemorar juntos. Então, é verdadeiro o provérbio que diz: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês para colherem o que não plantaram. Outros trabalharam duro e vocês colhem os benefícios do que eles fizeram." Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do que a mulher lhes disse. "Ele me disse tudo o que tenho feito."
Assim, quando eles vieram vê-lo, imploraram para que ele ficasse com eles. Jesus ficou lá por 2 dias, e muitas outras pessoas acreditaram nele pelas palavras que ele dizia. As pessoas disseram para a mulher: agora, a nossa fé nele não é apenas por causa do que você nos disse, mas, também, pelo que nós mesmos ouvimos dele. Nós temos certeza de que ele é o Salvador no mundo. Depois dos 2 dias, ele continuou sua viagem para a Galileia. Jesus havia comentado que um profeta não é respeitado em sua própria terra. Mas, quando ele chegou na Galileia, as pessoas o receberam muito bem. Elas também estiveram na comemoração da Páscoa em Jerusalém, e tinham visto tudo o que ele havia feito por lá. Jesus visitou novamente Caná, na Galileia, onde ele tinha transformado água em vinho na festa de casamento. E, próximo da cidade de Cafarnaum, vivia um funcionário do rei, cujo filho estava muito doente. Quando ele ouviu que Jesus tinha voltado da Judeia para a Galileia, foi encontrá-lo. O homem implorou para que Jesus o acompanhasse até sua casa e curasse seu filho, que já estava quase morrendo. Jesus disse: você só tem fé quando veem os sinais e os milagres. O funcionário do rei implorou: Senhor, por favor, apenas venha comigo antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: vá para casa, o seu filho irá viver. O homem confiou no que Jesus disse e foi embora. Enquanto ele estava no caminho de casa, os seus empregados o encontraram e lhe disseram que o seu filho estava vivo e se recuperando. Ele, então, perguntou a que horas o seu filho tinha começado a melhorar. Os empregados disseram: ontem, à 1h da tarde, a febre passou. O homem percebeu que foi exatamente nesse horário que Jesus lhe dissera: o seu filho irá viver. A partir daí, ele e todos em sua casa tiveram fé em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez, após voltar da Judeia para a Galileia. João capítulo 4. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor.